Olá, alunos da turma 1503. Bom, essa semana vocês receberam um texto que é um conto africano, né? Eu li para vocês na parte de português e história o conto africano chamado Jabuti e o Leopardo. Bom, a partir disso, em matemática, eu vou trazer para vocês um exercício que trata justamente a partir de um instrumento de contagem, que é o ábaco, que é esse aqui que eu montei. Esse instrumento de contagem, ele justamente começou a ser utilizado, para contagem no continente africano, na região chamada Egito e Mesopotâmia. Antigamente era Mesopotâmia. E esses povos, isso tem muito tempo, tá? Isso tem mais de 4.000 anos atrás. Eles começaram a criar um sistema de contagem e utilizar instrumentos, né, com pedaços de madeira, enfim, daquilo que eles tinham naquela época, para contar, né, quantidades. E por que é tão importante a gente entender como se conta, né, os numerais, como se conta as quantidades? Porque nós utilizamos, né, na nossa vida o que a gente chama de sistema de numeração decimal. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa contagem de quantidades e de numerais, ele parte de um sistema decimal. Decimal vem da quantidade 10. O que significa isso? Vou utilizar o ábaco para vocês poderem entender. Bom, aqui eu separei algumas bolinhas de cores diferentes só para vocês poderem acompanhar. Então vamos lá. O ábaco, ele já demonstra as 3 primeiras ordens desse sistema decimal, que é unidade, a primeira ordem, dezena, a segunda ordem e centena, a terceira ordem. Essas 3 ordens aqui são as primeiras ordens, tá? A gente vai falar sobre classes mais adiante. Essas 3 primeiras ordens, elas são as mais simples, para vocês poderem entender como funciona a contagem. Então, é assim, quando você junta 10 unidades, a palavra unidade já está lembrando a palavra 1, né? Então, a cada 10 unidades, eu vou colocar aqui, ó, as bolinhas amarelas representam as unidades. Então, vamos lá. Eu vou juntar 10 unidades. Ó, eu juntei 10 unidades de bolinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas 10 unidades aqui, ela é um limite que chega à contagem de unidades. Quando chega nas 10 unidades, eu troco todas essas 10 bolinhas aqui por uma bolinha rosa, que representa uma unidade. Ou seja, gente, a gente já consegue entender que eu tenho 10 unidades que representam a mesma coisa que uma dezena, certo? Então, a cada 10 unidades, eu terei uma dezena, ok? Lembra que eu falei que nós temos o sistema decimal, o sistema de numeração decimal? Então, a gente chama de base 10, de 10 em 10. Então, vamos lá. 10 unidades, eu vou ter uma dezena. A mesma coisa vai acontecer na ordem da dezena. Então, vamos lá. Eu já tenho uma dezena, agora eu tenho 2. 10. Bom, a mesma coisa, pessoal. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu juntei 10 dezenas, significa que não vai poder ficar aqui. Porque lembra que eu tenho um limite de 10 em 10? Então, a cada 10 dezenas, eu vou ter que trocar por uma centena. Então, nós temos aqui, ó, a cada 10 dezenas, eu vou ter uma centena. Então, vamos lá, vamos contar tudo para a gente poder entender? Aqui eu tenho unidades, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 unidades. Mas a dezena
cada 10 unidades eu tenho uma dezena? Então, cada bolinha rosa aqui representa quantas unidades? 10, certo? Então, vamos lá, vamos contar de 10 em 10. Então, eu tenho 10 com mais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e por uma centena. Então, vou indicar para vocês de quanto em quanto que vai ser contado. De uma em uma unidade, até juntar 10 unidades, eu troco por uma dezena. De uma em uma dezena, que são de 10 em 10 unidades, eu troco por uma centena, certo? Então, ó, por exemplo, agora utilizando um exemplo prático. O continente africano, que é esse do conto, né, que eu trouxe para vocês em português, ele possui 54 países dentro dele, certo? Eu representei aqui no ábaco a quantidade de países que tem o continente africano. Olha bem, 54, ó, número 54. Vou botar aqui no quadro. O número 54, ele possui 4 unidades, ó, cada bolinha amarela representa 1, porque cada unidade anda de 1 em 1. Aqui na ordem da dezena, eu tenho 5 dezenas. Isso significa que cada bolinha rosa representa 10 dezenas, ó, dezena, cada bolinha representa 10. Se a gente contar de 10 em 10, eu vou ter 10, 20, 30, 40, 50 e 4 unidades. 54 é um número, é a quantidade de países do continente africano, ok? Bom, o continente americano, que é onde está o nosso país, o Brasil, ele tem 35 países. Então vamos lá, ó. Se eu quiser representar o número 35, coloquei lá o número 35. Vamos colocar no ábaco agora para representar o número 35. Primeiro começa sempre pela unidade, tá, gente? Sempre. Eu tenho 5 unidades, que é a primeira ordem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Falta uma. Coloquei lá 5 unidades. A dezena, ele só tem 3 dezenas, só tem 30, ó, 10, 20, 30. Então, eu tenho que tirar. Vou tirar 20, né? Ó, 10, 20. Agora eu tenho 30, ó, eu tenho 3 dezenas. Cada dezena tem 10, então eu tenho 30, ó, 10, 20, 30. Aqui está representado o número de países do continente americano, certo? Agora vamos lá, vamos fazer aqui, ó, esse daqui, ó, se chama quadro valor de lugar. É só pra vocês terem o nome disso daqui, tá, gente? A gente monta o quadro para ficar mais fácil de vocês realizarem a contagem de cada ordem. Lembra que isso aqui é cada ordem, né? Ó, o sistema funciona de 10 em 10 em cada ordem. Então, eu tenho aqui de 1 em 1 dezena, aqui de 10 em 10 e aqui de 1 em 1 unidade, de 10 em 10 e de 100 em 100. Beleza. Vou tirar aqui para não confundir. Bom, agora vamos somar para ver quantos países tem ao todo o continente africano e o continente americano, certo? Então, vamos lá. 4 unidades mais 5 unidades, você vai ter 9 unidades, certo? Então, vamos botar aqui, vamos fazer aqui na nossa conta. Ó, eu tenho 4 unidades e vou botar mais 5. Então, vamos lá. Vou botar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, tinha 4, botei mais 5. Vamos ver quantas ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, tem 9 ali. Agora vamos às dezenas. Aqui eu tenho 5 mais 3. Ah, professora, tem problema de somar 3 mais 5? Não, porque você está fazendo uma adição, você está somando, então não tem problema. Eu já tenho 3 dezenas e vou colocar mais 5. Então, vamos lá, vou colocar mais 5 aqui. 1, 2, 3,
4, 5. Vamos ver com quantas dezenas ficou. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dezenas. Isso significa que o continente africano e o continente americano possuem juntos, porque nós somamos, então é juntos, 8 dezenas e 9 unidades. Significa que eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 80, temos 89 países juntos. Porque 8 dezenas significa 80. 80 porque é de 10 em 10. E 9 unidades significa 9. Se você somar, você tem 89. Certo? Espero que vocês tentem fazer a atividade com atenção. Assistam a videoaula mais de uma vez, se tiver alguma dúvida na hora de fazer. E me mandem as contas, os exercícios que vocês conseguirem fazer, certo?